estudo na Palavra de Deus, tá? Abra aí sua Bíblia lá na carta, a segunda carta aos Coríntios, né? Hoje nós vamos ver aqui o capítulo 4, tá? Muito interessante aqui, muito importante esse capítulo 4, viu? Nós vamos aprender muito aqui sobre as declarações que o apóstolo Paulo fez aqui à igreja de Corinto, tá? E é interessante, amados, eu pensando, eu já estava meditando aqui na palavra, eu digo, rapaz, é muito bom, eu acho que eu vou cobrar a mensalidade, né, da faculdade que os irmãos estão fazendo aqui de teologia, porque você não estuda em casa, mas aí na terça-feira está sendo um estudo, né, que muitas coisas que eu aprendi no seminário, vocês já estão vendo aqui, né? É um estudo esmiuçado da palavra, contexto, né? Todo fatos históricos. Então isso faz parte do curso de teologia. Às vezes as pessoas dizem, eu não faria não curso de teologia, porque é um metoninho, né? Acha que é muita coisa, você não vai conseguir. Você está fazendo aqui toda terça-feira. É verdade. O que vocês estão aprendendo aqui é que vocês vão ver no seminário, viu? Tem no dia 26, né? Tem no dia 27 de setembro. Tá certo. Então, amados, vamos lá, tá? Capítulo 4, tá? De 2 Coríntios. Não, eu já tinha visto. Só desespera a partir do 4, a gente já viu aqui o capítulo 3, né? Então, encerrei. Vamos orar para apresentar esse momento ao Senhor. Pai, eu quero bendizer a Ti, meu Deus, por estar na Tua casa, esse privilégio que nós temos, meu Senhor, nesse século que nós estamos, em meio às circunstâncias. Mas louvado seja o Senhor, porque trouxe a Tua igreja. Eu te louvo por cada irmão aqui presente, cada um, Pai, que sai dos seus lares, trabalho, labuta do dia a dia, mas eles estão aqui na Tua casa para ouvir a Tua voz, para receber esses ensinamentos que eu acabei de falar para eles, meu Senhor Deus, que eles tenham aprendido realmente aquilo que, quando a gente se dedica a um seminário teológico. E obrigado pelo discernimento da Tua palavra, pelo poder do Teu Espírito Santo, e continua falando conosco essa noite, trazendo à memória aquilo que nos dá esperança. E haja no Senhor uma capacitação sobrenatural para aprendermos um propósito não só de edificar a nossa vida, mas também de abençoar outros, porque com certeza essa é a graça do Senhor para cada um de nós. Por isso, muito obrigado. Temos graças a Ti, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Mas nós vimos aqui no capítulo 3, né, algo que eu enfatizei, foi questão do ministério, né, onde o apóstolo Paulo realmente tratou. Né. Primeiro, o apóstolo Paulo falou que em relação aos coríntios, que ele não precisava de carta de recomendação. Aqui, amado, especificamente aqui, ele não está, tá, de forma nenhuma anulando, viu, essa questão da carta de recomendação. Tá? A questão era porque algumas pessoas questionavam, né, estavam questionando aqui o apostolado dele, tá? Eram pessoas que se infiltraram na igreja e aí começaram a questionar, né, a autoridade do apóstolo Paulo, o apostolado dele. E por isso que ele começou aqui no verso 1 do capítulo 3, ele dizendo, será que com isso estamos começando a nos recomendar a nós mesmos novamente? Será que precisamos, como alguns, de carta de recomendação para vocês ou da parte de vocês? Tá? Mas a questão aqui era porque a autoridade dele estava sendo questionada. Tá? Não é porque ele está anulando o valor de uma carta de recomendação, como eu expliquei para vocês, tá? Na terça-feira passada. Verso 3, ele diz, vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério. E eu falei também, enfatizei bastante, que realmente o resultado, né, do trabalho de um obreiro são as pessoas, o estado em que elas estão. O apóstolo Paulo falando, foi lá em 1 Coríntios 6, tá? Lá no verso 9 ele vai tratar justamente, amado, do estado que estava a igreja. Tá? Os irmãos em adultério, comprava e não pagava, pedia emprestado não devolvia, não tinha palavra, tá certo? Ele fez uma lista, tá, de pecados, da conduta, do caráter dos crentes daquela época que eles estavam, e o apóstolo Paulo está dizendo agora que olhem para vocês hoje, olha só como é que vocês estão, olha a mudança e a transformação que através do meu ministério vocês alcançaram. E é isso mesmo, né? Só que ele vai falar que depois, né,
ele diz, tal é a confiança que temos diante de Deus por meio de Cristo Jesus, não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos. Então, ele está explicando aqui os coríntios, que apesar de que o trabalho dele foi eficaz, o trabalho dele foi eficiente, né? A palavra do Senhor até diz, né? Digno é o trabalhador, né, do seu salário. Então, eu estou fazendo aqui, parafraseando, né, e também colocando um paralelo para que você entenda que o trabalho do servo de Deus tem valor. Mas ao mesmo tempo ele disse, não que nós reivindicamos qualquer coisa em base no nosso mérito, porque tudo isso foi feito por intermédio do Senhor. Mas ele foi um instrumento, tá, e se colocou realmente na brecha, né, pagou o preço, né, para que realmente essa igreja fosse mudada e transformada. Tá? Então foi isso que ele quis dizer aqui no capítulo 3. Eu também enfatizei a questão da convicção ministerial. Né? Nós vamos também ver isso agora no capítulo 4, muito mais forte, tá? Na questão da convicção ministerial. Até porque esse ponto também fala muito para mim e eu trabalho isso. Tá? Na questão da formação ministerial desta igreja. Eu não vou formar ministérios aqui baseado não somente na questão de capacitação dos irmãos, nos dons que eles têm, mas acima de tudo numa convicção de ministério. Porque muitas vezes a pessoa tem um dom, mas falta convicção no ministério. E se você não tem convicção, você não vai pagar o preço necessário. Deus deu a ferramenta, mas você não tem convicção se vai fazer aquilo ali, entendeu? Se você entendeu o propósito dele para a sua vida, e vai ser uma pessoa flutuante. Eu não quero trabalhar com pessoas assim, instáveis. Pode ser, talvez, se der certo. Eu não quero esse troço aqui perto de mim de jeito nenhum. Desculpa a minha expressão. Né? Vem do nordestino, tá? Porque, amados, não dá pra gente trabalhar com pessoas assim. E a gente sabe, pensa que está aqui hoje, quando amanhã sumiu. Não, porque eu pensei bem. É porque os meus planos eu mudei. Os planos é dos homens, mas a realidade é de Deus. Sim, mas os nossos planos precisam estar alinhados com a vontade do Senhor. E eles vão ser alcançados. Tá? Então, eu quero deixar essa expressão minha aqui para vocês, de que isso aqui eu vou trabalhar bastante sério nessa igreja. Por quê? Porque eu vejo tanta exclamação. Eu vejo tanta desistência, né? Tanta moleza no ministério da igreja, mas porque as pessoas estão buscando aplausos para si. E é o que a gente vai tratar aqui no capítulo 4, tá bom? Então aqui mais é uma síntese, né, daquilo que nós trabalhamos, tá certo? Paulo vai falar lá no verso 11, né, de que, portanto, visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança. E ele vai falar na questão de Moisés, né? Que Moisés ali foi a presença do Senhor no monte, né? E recebeu ali da glória de Deus, da presença de Deus, mas desvaneceu da questão de que ele saiu da presença de Deus e vivia com o povo, né? E aí a Mari foi desvanecendo, ele colocou ali um véu com vergonha, tá? Porque quando ele desceu, as pessoas vinham lá e ficaram com medo dele. Não fica um pouco longe aí, porque essa glória aí de Deus aí, esse cara nos consumiu, porque eles já viram outras situações em que realmente a glória do Senhor estava, quando estava lá no monte, eu só não digo o povo que não toque nem nos pés desse monte, não. Nós vamos ser consumidos, por causa da glória de Deus que estava naquele lugar, né? Então o povo foi e olhou para Moisés e viu que estava desvanecendo, ele cobriu ali o véu. O apóstolo Paulo vai falar exatamente que nós não devemos fazer isso, porque se cobrir o véu, ele cobrir a glória de Deus. Nós não temos agora uma glória passageira, nós temos uma glória eterna, tá? E ela foi destinada a nós aqui na terra. Nós somos representantes de Deus, portanto, devemos mostrar a glória de Deus através da nossa vida. Não está usando véu, não está escondendo. E como eu até falei, alguns líderes até, infelizmente, acabam que colocando um véu devido a uma falta de presença de Deus, e eles querem continuar mostrando que realmente dá para uma presença de Deus, que tem o poder de Deus, só que se desvaneceu. Aí coloca um véu, ou seja, o véu é um artifício nosso para tentar mais encobrir algo daquilo que Deus está fazendo e pode fazer na nossa vida, tá? Então, também o apóstolo Paulo trouxe, né, lá do Êxodo, né, lá do Antigo Testamento, essa realidade que acontecia no meio do povo. Alguém quer perguntar alguma coisa? Usar.
Vamos para o capítulo 4, tá? Aqui. E aí, amados, capítulo 4, né? No finalzinho do capítulo 3, do verso 18, ele diz assim: e todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é Espírito. Quando ele termina, ele fala isso, verso 4, que é uma carta, tá? Ela é contínua, né? No título da minha Bíblia, que veio essa divisão que esse autor fez, ele tem aqui tesouros em vaso de barro. Talvez na sua tenha diferente aí, porque devido ao tradutor, né, da Bíblia, aquele que escreveu a Bíblia, ele tem, né, autonomia de colocar títulos, né, de acordo com uma parte do texto, até para que também possamos orientar sobre aquilo que o autor quer chamar a atenção. Tá? Então, terminado a partir do verso 8, aí o apóstolo Paulo diz: portanto, e toda vez que você lê a palavra de Deus, tá? E quando você encontrar essa palavra, portanto, significa por tudo aquilo que ele falou, por tudo aquilo que foi comentado, tudo aquilo que ele ensinou, chamou-lhe a atenção, portanto, tá? Visto que temos esse ministério pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos, antes anunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos, não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus. Ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamos a nossa consciência de todos diante de Deus. Mas, se o nosso evangelho está encoberto, é para os que estão perecendo que está encoberto. E ele faz aqui no verso 4, do capítulo 4, ele diz: o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui? Portanto, visto que temos esse ministério, mais uma vez, o apóstolo Paulo está aqui enfatizando: ministério é um encargo que nós temos, tá? É um trabalho a ser feito, é uma posição, é uma responsabilidade assumida. E é isso que nós precisamos entender. Quando muitas pessoas, eles têm ali a convicção de um dom, uma capacitação de Deus, e eles almejam um ministério. Mas a primeira coisa que você precisa aprender é que ministério requer de você uma total entrega, uma total dedicação da sua parte, tá? Então, como eu acabei de falar, eu trabalho com essa convicção de chamado de Deus. Por quê? Porque, amados, isso vai fazer toda a diferença no trabalho na obra de Deus. Como disse, eu não posso trabalhar aqui com pessoas flutuantes, que não têm raiz. Elas estão no ministério porque gostam, porque acham legal, porque acham bonito, mas não dá para trabalhar com pessoas assim. Porque ministério, amados, você vai se deparar com uma realidade, e você vai ver que tudo aquilo na sua cabeça é uma fantasia. Por quê? Porque vai exigir de você o seu melhor, o seu máximo. Vai exigir de você as suas lágrimas, a sua força. Vai exigir de você, amado, o seu cansaço. Isso é ministério. Tá? Existe no nosso paralelo, no mundo que nós estamos, existem os ministérios, né? Energia, ministério da comunicação, e aí vai. São pessoas muito bem pagas para trabalhar, mas nem se compara a esse ministério aqui, amados, tá? Que é o ministério da palavra de Deus, das coisas do Senhor, tá? E ele diz: portanto, visto que temos esse ministério, pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. E o apóstolo Paulo vai trabalhar muito sobre isso aqui nesse capítulo 14. Desanimar, desfalecer, desistir, esmorecer, tá? Ele diz: antes, verso 2, renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos, não usamos de engano nem torcemos a palavra de Deus. Eita, o que o apóstolo Paulo está querendo dizer? Nós que temos convicção desse ministério, e ele foi dado a nós por misericórdia de Deus. É a coisa que nós precisamos entender, vocês que estão no ministério, que é o mesmo ministério, que vão ser capacitados no ministério. Você recebeu esse ministério não é por ser bom,
não é porque você é bonito, não é porque você sabe falar bem, não é porque você ora muito, não é pelos seus méritos, é pela misericórdia de Deus. Ah, meu filho, quando a gente entender isso, a gente desce do salto. Porque é só o que eu vejo, pessoas aqui no ministério, mas um salto alto, né? Acima das pessoas. Amados, ministério é presença de Deus. Nós sermos representantes do Senhor na face dessa terra. Não existe autoridade. Muitas vezes eu vejo que a gente valoriza mais uma autoridade terrena do que a autoridade de Deus, a presença de Deus. Você se prepara, bicho, fulano e tal, vai vir, então eu tenho que me preparar bem a roupa, melhor roupa. Mas quando você vem para a igreja, você vem preparada para se deparar com a autoridade máxima de toda a galáxia, e seja lá o que for que existe no planeta, na face da Terra. Será que você se prepara para estar diante desta autoridade máxima em qualquer país? Isso aí é fichinha. Então, é isso que nós precisamos entender. E o apóstolo Paulo diz que foi por misericórdia que nós recebemos esse encargo de Deus para a nossa vida. É motivo de nos alegrarmos e agradecer todo dia para Deus. Senhor, muito obrigado por esse encargo, por essa responsabilidade, por essa confiança que o Senhor tem em mim. Porque eu sou um miserável pecador, mas Deus chamou você para fazer essa obra. Isso é motivo de sorte, de pagarmos o preço que for para que essa obra seja feita através da nossa vida. Amém? Amém. Antes, renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos. Já começa aí. Já começa o quê? Confrontando quem eu sou. Lembra da mensagem do domingo que foi pregada aqui? Já começa a até assim, a palavra de Deus é confrontativa. Ele já começa dizendo antes, né? Por sabemos que esse ministério é entregue a nós por misericórdia de Deus, não vamos desanimar. Pelo contrário, nos animemos. Mas antes nós renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos. Tá? Está falando da nossa vida. Nós precisamos nos avaliar. E aí aqui está, amados, muitos impasses que eu vejo. As pessoas se lançam no ministério, mas não avaliam como é que está a sua vida. Não há um quebrantamento de coração. Para saber, amados, como é que nós estamos no altar do Senhor. Não usamos do engano em torcermos a palavra de Deus. Eita Jesus. Torcer a palavra de Deus. Né? Ou seja, espremer aquilo que ela não tem, expressar aquilo que ela não é, para agradar as pessoas. Porque agradando as pessoas, elas vão permanecer na igreja. Né? E aí, permanecendo na igreja, a igreja vai estar instável, principalmente na questão financeira, porque se visa hoje, as pessoas se dão para deparar a construir altos prédios e prédios enormes, megas igrejas. Isso requer mais dinheiro para manter este prédio. Mas com certeza eu sei o que é isso, porque eu vim para a igreja, não é da maior igreja, nem chega nem perto da maior igreja que existe aqui, talvez no Ceará, mas eu sei dos valores que requer para poder dar manutenção para um prédio daquele tamanho. Mas nós precisamos entender que a igreja é de Deus, o prédio é dele. É ele que mantém, envia os recursos. Não sou eu que vou me esmerar, vou ter que fazer para fazer e acontecer para que essa verba tenha ali o recurso para poder manter a igreja. Quando a gente faz isso, você está mantendo a igreja sua, né, de Deus. E aí é que está o problema, porque muitos amados com esses comportamentos acabam aqui fazendo isso aqui. E é exatamente o que estava acontecendo aqui na igreja de Corinto. Estavam torcendo aqui a palavra de Deus. Ele diz, pelo contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendando-nos a consciência de todos diante de Deus. Pelo contrário, nós estamos expondo aqui a verdade. E o próprio apóstolo Paulo disse que ia chegar a tempo e que a verdade da palavra de Deus ia agir como um comichão nos ouvidos da pessoa. Comichão, coceira, tá? Não aguenta. As pessoas iam sair fora, porque não aguentam ouvir a verdade. E aí as pessoas vão camuflar, né? Aí a palavra de Deus. Tá? Verso 3. Mas se o nosso evangelho está encoberto para os que estão perecendo, e é quem está encoberto,
Mas se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo, aqui está encoberto. O que é isso? Vamos ligar o verso 3 ao verso 4. E ele diz: o Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, quem é o Deus deste século, desta era? O príncipe deste mundo, Satanás, cegou o entendimento dos descrentes, para que eles não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Tá? Então, esse nosso evangelho está encoberto, porque há uma ação espiritual na vida das pessoas, para que elas não vejam a luz. Por quê? Porque eles estão nas trevas. Ele cegou o entendimento das pessoas. As pessoas não conseguem entender o evangelho. Tá? Agora, o que eu achei interessante, lendo esse texto, é que há uma ligação aqui, naquilo que Paulo fala, em relação às coisas espirituais, tá? E em relação à igreja. Porque ele diz: o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Leia agora o verso 5. Pois nós nos pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravos de vocês, por amor de Jesus. Pois nós nos pregamos a nós mesmos. Não nos pregamos, mas não nos pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravos de vocês, por amor de vocês. Porque nós não pregamos o quê? O nosso evangelho. O evangelho da facilidade, o evangelho da moleza, o evangelho do conforto, o evangelho da comodidade. Tá? Não pregamos esse evangelho, porque existe ele. Nesse tempo já havia, e ele existe, sempre, nunca vai deixar de existir, porque exatamente esse evangelho, amados, ele encobre a luz de Cristo, tá? E ele diz: não, nós pregamos a Jesus, o Senhor, e a nós como escravo de vocês, por amor a Jesus. Eu quero fazer justamente essa ligação do verso 4, já nós vamos ligar ele agora no verso 6. Pois Deus que disse: das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. O que é isso? O Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes, para que eles não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo. Cadê? Quem é essa luz do evangelho da glória de Cristo? E o apóstolo Paulo, verso 6 diz: pois Deus que disse: das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Vocês perceberam a ligação? Satanás cegou o entendimento para que eles não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo. Ele não vê quem? Nós. Preste atenção na frente. Ele mesmo brilhou, tá? Depois das trevas, né? Resplandece a luz. Ele diz: olha, Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus e da face de Cristo. E o Senhor Jesus disse: vocês são a luz do mundo. É exatamente isso aqui que o apóstolo Paulo está dizendo. Satanás cegou o entendimento para que eles não vejam o brilho da glória de Deus na nossa vida, através de nós. Nós somos amados como a lua, nós somos como a estrela. A lua não tem luz própria, as estrelas também não. Por isso que a palavra de Deus diz que Deus é o sol da justiça. Nós somos como o sol e nós somos como a lua. Nós precisamos de luz. O sol concede luz, a lua e as estrelas. Deus nos concede essa luz para que a gente possa ver. Mas Satanás cegou o entendimento das pessoas para que eles não possam ver o brilho da glória de Deus, que é a face de Cristo Jesus que está em nós. Você entende isso, amados? Essa é a nossa responsabilidade que temos, de brilhar para esse mundo, de mostrar o brilho da glória de Deus. Quem é o brilho da glória de Deus? A face de Cristo. Tem um hino que diz: a face adorada.
Não é? Exatamente. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Verso 7. Mas temos esse tesouro em vaso de barro, para mostrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. O que ele está querendo dizer? Nós temos esse tesouro em vaso de barro. Isso aqui é contextualizado. Nesse tempo, as pessoas tinham algum tesouro, alguma riqueza, e eles tinham isso que esconder. Tá? Porque naquela época tinha bandido também, ladrão. Nunca deixou de ter. Né? Tá certo? Nunca deixou de ter, até porque essa palavra ladrão veio justamente do pai deles, né, que criou, foi Satanás. Né? Jesus disse: Satanás veio para roubar, matar e destruir. Né? Então, aqueles que servem a ele fazem parte, né, dessa milícia de ladrões. E aí, amado, existia. E as pessoas nessa época não tinham cofre. Tá? Naquela época existiam vasos de louça, né, vasos talvez de madeira, mas tinha um vaso menos significante, que era um vaso de quê? De barro. Era o mais barato. Mas na feira o vaso de barro era baratinho. Já louça, né, de porcelana, naquela época eles descobriam esses materiais. Aí o que a pessoa fazia? Ela colocava, pegava ali o dinheirozinho que ele tinha fortuna, ela tinha um tesourozinho e colocava no vaso de barro. E pegava aquele vaso, moldava, botava o dinheiro dentro e fechava, moldava, pronto. E ali colocava no canto da casa, não precisava esconder. E aí quando os ladrões viessem, eles iam procurar onde? Os tesouros. No lugar que estava mais, né? Então, na louça. E eu não canto que era um vaso de barro, quem quer estar dinheiro aí dentro desse negócio? Então, assim, eles tinham esse costume, tá? E é exatamente isso que o apóstolo Paulo está fazendo aqui, essa analogia, de que nós temos esse tesouro. Que tesouro? O brilho da glória de Deus, a face de Jesus Cristo. Em nós, o apóstolo Paulo diz que toda essa glória, todo esse brilho, que é a pessoa do Senhor Jesus, está em vaso de barro. Tá? Vamos dando continuidade aqui, que vai acontecer mais coisas. Vocês vão pegando isso aí, tá? Mas temos esse tesouro em vaso de barro para mostrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. De todos os lados nós somos pressionados. E aí vem, meu filho, o preço do ministério. O preço, tá, que esse vaso de barro vai precisar pagar, por causa desse grande valor que se encontra dentro dele. Tá? De todos os lados nós somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também se revele em nosso corpo. Pois nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. De modo que em nós atua morte, mas em vocês vida. Eita, Paulo. O que é que o apóstolo Paulo está querendo dizer com isso? Amados, esse tesouro, para ser resgatado, quando a pessoa decidiu usar esse tesouro, o que é que tinha que fazer? Tinha que quebrar o vaso. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Nós precisamos ser quebrados. Nós precisamos ser quebrados. Para que esse tesouro seja exposto. Para que esse tesouro venha a ser revelado. Para que esse tesouro venha a ser usado. Porque se nós não continuarmos inquebráveis, o que adianta esse valor guardado? Não? Entenderam aí? Understand? Amados, precisamos entender, porque esse, amados, é todo o mistério do ministério pela qual Deus tem para cada um de nós. Nós precisamos, amados, entender que nós temos que ser quebrados. O apóstolo Paulo foi quebrado várias vezes. Recebeu quantos açoites? 5 vezes 40 chibatadas, menos uma cada uma,
195 chibatadas. Ele diz que esses sofrimentos dele todo foi momentâneo e passageiro. Como é que pode? Porque existe uma questão. Quando nós temos entendimento desta obra de Deus através da nossa vida, deste tesouro, desta glória que hoje habita em nós, amados, as coisas externas são momentâneas e passageiras. Nós temos que precisar entender, amados, esse mistério da parte de Deus. Pois nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte, por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo. Você precisa entender, amados, que você morreu para o mundo. Esse ministério aqui é profundo. Pois nós que estamos vivos somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo. Amados, Jesus disse: quem tentar salvar a sua vida, vai morrer. Mas quem morrer por causa de mim, vai receber a vida. Traduzindo aqui em miúdos. Amados, você precisa ter uma consciência de que você está morto. Portanto, toda chibatada que você levar não adianta em nada. Vai se resumir em nada. É momentâneo de passagem. Por quê? Porque eu estou morto. Isso aí não faz diferença nenhuma na minha vida. Todo sofrimento que eu passar por causa de Cristo vai ser expurgo. Significa nada. Isso aí é fichinha. Eu estou morto mesmo. Você já viu um morto sentir alguma coisa? Você vai pegar o morto e descer a lapada dele para ver se ele dizer alguma coisa? Não. Os Estados Unidos, eles têm lá a pena de morte, né? E quando o cara estava lá sentenciado à morte, chamava ele, o guarda vinha lá, carcereiro, pegava ele e saía caminhando em um corredor muito extenso e vários outros presos. E quando ele vinha passando, os presos diziam dead, questão, rapaz, esqueci a palavra em inglês, que significava, eles ficavam batendo na grade, batendo na grade, e dizendo: homem morto caminhando, um homem morto caminhando. Por quê? Porque ele ia ser eletrocutado, tá? Ele ia ser eletrocutado, ele ia ser morto, e ele caminhando no final, e no corredor, todos os outros batendo e dizendo: um homem morto caminhando. Assim somos nós. Homens e mulheres mortos caminhando, vivendo nesta terra, para Deus. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Pois nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. O que ele está querendo dizer? De modo que em nós atua a morte, mas em vocês vivam. Sabe o que ele está dizendo aqui? Que aqueles que almejam o ministério, coisa linda de Jesus, está comportadinho, olha, que ativo, olha ele pega esse menino. Olha, sabe o que ele está querendo dizer? Aqui é só um momento de descontração. Para cá, só tão tenso, só em tudo para cá. Sabe o que é que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui, amados? Vocês que almejam o ministério, tá? Precisam morrer. E que morte é essa? Vou explicar aqui através de uma situação, preste atenção. Houve um retiro, e aí alguns irmãos, vários irmãos foram, alguns pastores dessa denominação foram para esse retiro. Lá tinha um rio. O rio era fundo, tinha avisado lá, a placa, né? O rio muito fundo, muito cuidado. E aí o pastor muito afoito, né? Foi lá e mergulhou, começou a nadar, só que despreparado, né? Deu cãibra. E vocês sabem, irmãos, que cãibra é cruel, né? É uma tensão na musculatura que tanto dói, você não sabe o que é que faz, né? Se encolhe, dói, se estica, dói, tá tudo duro, né? E aí, amados, ele começou a se debater dentro da água, porque ficou os braços, só, e as pernas duras, cãibra, sentindo cãibra, e ele se batendo. Vários outros pastores vieram, pessoal, e a maioria não sabia nadar, ficaram com medo, né? E ficaram olhando aquilo ali. Mas aí eles se lembraram que tinha o pastor João. O pastor João já tinha sido campeão olímpico de natação. Um homem acertado que ele tinha, mas era muito bom em natação e tal. E aí, amados,
esse pastor lá se afogando, se batendo, e o pastor João estava mais um pouquinho de longe olhando, ele estava tomando aqui um café e olhando, e os pastores olhando para ele, o povo olhando para ele tomando aqui um cafezinho dele, sentado, e o outro pastor lá saiu, quando as forças foram indo embora, foi batendo, foi morrendo, as forças dele foram se acabando, e ele começou a respirar sua boca lá de fora, já não tinha mais força para nada. Aí o pastor João foi, deixou as xícaras dele lá, tirou a blusa dele, aí foi lá e tchum, mergulhou. Aí pegou lá o pastor lá e trouxe o pastor. Chegou lá, trouxe o pastor. Aí os pastores chegaram para ele: como é que você faz um negócio desse? Como é que você espera um pai morre? E você sabendo nadar bem, que desse jeito ficava ali, está tomando aquele café tranquilamente? Como é que você diz que é pastor, tem amor? Que amor é esse no coração que você tem, rapaz? Ele olhou para os pastores e disse: é o seguinte, meu filho, enquanto ele estava ali se debatendo, eu não podia salvar ele. Por quê? Porque na hora que eu chegasse lá perto dele, ele ia se agarrar e me matar também. Então ele precisava morrer, perder todas as suas forças para poder ser salvo. Pois nós que estamos vivos somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo, de modo que em nós a tua morte, mas em vocês vida. O pastor precisa morrer para que a igreja tenha vida. Morrer para quem? Para o mundo, para os valores desse mundo, para os desejos desse mundo, para tudo aquilo que o mundo representa de cobiça. Ele tem que morrer, ele tem que ser uma pessoa despojada, não desleixada, totalmente diferente, mas despojada das coisas desse mundo. Esse mundo não tem mais brilho para o pastor, para aqueles que estão no ministério, porque o que importa é que vidas sejam alcançadas, vidas sejam edificadas, famílias sejam restauradas. Está acima de tudo, é tudo na vida dele. Vocês entendem isso? E é exatamente isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Eu faço isso por vocês, mas esses que estão aí questionando o meu ministério, estão dizendo que como é que pode, se diz apóstolo de Cristo, apóstolo enviado por Deus, esse homem vive sofrendo, vive dando chibatada, pobre, passa fome, passa necessidade, frio e calor. Pode ser de Deus um desse? E a igreja diz: será que é minha? Porque a imagem que nós temos hoje de um Deus é um rico, que não passa nenhuma dificuldade, né? Que não passa nenhuma situação difícil, que não é assaltado, que não é roubado, que não é... E aí vai, né? Faz um monte de coisa. Mas foi isso, aconteceu isso com o pastor. Como é que pode? Foi assaltado. Aconteceu isso com o filho do pastor. Como é que pode? Ele não ora não pelos filhos deles? O apóstolo Paulo está dizendo exatamente isso. O pastor é uma pessoa totalmente despojada, tá? É como Jó. Jó é um homem justo, irrepreensível, que se desviava do mal. De repente Deus permitiu que Satanás tocasse no dedo, desabou tudo na noite por dia. Foi uma chibatada atrás da outra. E aí, tu não vai dizer nada não. Deus me deu. Deus tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Viu? Pessoa despojada das coisas deste mundo. Por quê? Porque, amados, nós temos que entender que a glória maior habita em nós. Nós temos um tesouro, amados, que a humanidade não compreende, porque Satanás cegou o entendimento, mas o seu entendimento foi aberto, seus olhos foram abertos. Você precisa entender o valor que está em você, amados. Somos como os vasos de barro na mão de oleiro. Amém? Amém. O apóstolo Paulo: eu faço isso por vocês, de modo que em nós a tua morte, mas em vocês vida. É assim, amados, a essência do ministério. Mas as pessoas querem se lançar das cadeiras, cair aqui nesse lugar e brilhar. Olha aí o meu brilho. Olha aí o meu brilho para o povo. Olha aí, povo. Eu acho ridículo. Porque se eu fosse um levita da casa do Senhor, conhecido aí pelo Brasil, na hora que começasse aquele negócio eu parava. Eu dava uma lição
aquelas pessoas que estavam ali. Cantou fulano de tal agora. As irmãs, eu posso nem fazer, tem cabelo, vai descabelar. Tá? E eles andam. Marcos, não é atitude de crente. Para que isso? É para o homem? Eu sou o cara. Né? Cobra não sei quantos mil para fazer um show de 2 horas. Não sei quantos mil reais. Né? Ele está na mídia. O povo. Que diferença tem no mundo, amados? E desgraça no nosso meio. Se eu fosse, não, por acaso, né? Não vou ser bem, ficar com a minha esposa. Né? Anunciar, pastor tal, fulano tal. A pessoa bater palma. Amém. Tem que reconhecer realmente o servo de Deus. A palavra do Senhor diz: dá honra quem tem honra. Né? Reconhecer. Tá? Mas não, esse tipo de coisa mundana, que as pessoas do mundo têm o mesmo comportamento. Deixa eu ver, fui elogiado até citado. Amém, amados? Amém. Verso 13 ele diz: está escrito, crie, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Ele pegou aqui, amados, o Salmo 111:10, em que Davi disse, né, devido às perseguições, devido às investidas, mas ele disse: eu criei, eu por isso falei. Independentemente das investidas, das pressões, eu falo de quê? Das maravilhas de Deus, daquilo que Deus fez na minha vida, daquilo que Deus está fazendo, porque você está testemunhando a obra de Cristo na sua vida. E ele diz: está escrito, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Verso 14: porque sabemos que aquele que ressuscitou ao Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Amados, nós precisamos entender uma coisa: não tememos a morte, porque nós temos convicção de que eu já tenho uma vida eterna, e para poder eu partir para essa vida eterna eu tenho que morrer. Portanto, eu já tenho que ter convicção de que eu estou morto para esse mundo. Sua vida vai ser totalmente diferente. Quando você tiver esse entendimento, você não vai estar mais se abalando pelo que está acontecendo nesse mundo. Oh, vírus, o vírus está pelo amor, e agora sim, e agora que vai ser de mim? E aí vai, sabe por quê? Porque você está vivo. O vírus só mata quem está vivo. Não é não? Ele só pode matar quem está vivo. Agora, se você tivesse morto, ele não tinha condição de lhe matar. É isso que nós precisamos entender. E aí nós nos abalamos, amados, por causa das circunstâncias desse mundo. Mas o apóstolo Paulo diz: porque sabemos que aquele ressuscitou ao Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará. Você não tem essa convicção não, amados, que você vai ser ressuscitado no último dia? Ele está falando aqui, amado, do juízo de Deus, dos últimos dias. Eu acho tão interessante. Nós temos hoje essa palavra, nós temos esse testemunho, nós temos aqui a palavra escrita, está lá em Apocalipse. E cadê a nossa fé? Porque eu vejo cada vez mais o povo de Deus vivo demais, participante das coisas deste mundo, buscando a glória deste mundo, olhando para os conceitos deste mundo, querendo viver os conceitos deste mundo. Romanos 12, o apóstolo Paulo diz: não se amoldeis. Eu estou vendo crente se amoldando com as coisas deste mundo, com a moda desse mundo, com aquilo que o mundo inventa, ele também quer usar, ele quer vestir. E aí vai a lista. Eu acho tão interessante que homens que não tiveram nem a metade da metade que nós temos hoje da verdade de Deus, mas foram homens para crer que Deus é o Deus que ressuscita dos mortos. Ressuscita os mortos. Abraão, Deus pediu Abraão para sacrificar o seu filho Isaac. Nós estamos careca de saber disso, principalmente eu. E Abraão foi sacrificar Isaac. Deus não sacrificou o filho materialmente, fisicamente, porque o anjo não deixou. Abraão não toca no meu rapaz, porque agora eu sei. Deus tem minha mãe. Mas ele não fez isso porque o anjo pediu, porque senão tinha feito.
mas aqui no seu coração ele fez. O escritor de Hebreus diz que mesmo que ele não tivesse feito aquilo fisicamente, mas ele fez espiritualmente. Ele fez na alma dele. E ele disse: eu creio que eu, mesmo matando meu filho, eu creio que o Deus que eu sirvo é o Deus que ressuscita os mortos. Como é que pode, amados? Olha só o tempo, olha quantos 1000 anos atrás Abraão não tinha o que nós temos hoje, mas tinha uma convicção de fé, de que Deus é o Deus que ressuscita os mortos. Hoje nós temos a palavra, está aqui hoje a palavra sendo esmiuçada, mas cadê a nossa convicção de que nós vamos ressuscitar? Eu vejo um povo que está na igreja, mas nem crê na volta de Jesus. Por quê? Porque eu não vejo as pessoas se preparando. Se preparando, corpo, alma, espírito, buscando a face de Cristo, buscando a palavra de Deus, se santificando a cada dia, porque sabe que é o passaporte que nós precisamos para poder entrar na glória de Deus. Quanto mais cremos que Deus vai nos ressuscitar, por isso é melhor permanecer vivo. Porque sabemos que aquele que ressuscitou ao Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Verso 15. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas faça transbordar em ações de graça para a glória de Deus. Tudo isso é para o nosso bem, o bem da igreja, para que a graça de Deus, amado, que está alcançando cada vez mais um número maior de pessoas, faça transbordar ações de graça para Deus. Tudo é para Ele. Tudo isso, amado, tudo isso o quê? Todo esse esforço nosso, toda essa convicção, amados, essa convicção nossa gera esforço. Quando a pessoa tem convicção, amado, de que ele vai passar, ele vai conseguir, ele passa fome, passa necessidade, mas a convicção dele sustenta o propósito dele. O apóstolo Paulo tinha convicção de que ele morreu para o mundo. Como é que ele diz? Mas antes ele diz algo agora que está. Sim, eu disse. Hoje o viver dele, né? O apóstolo Paulo diz, não me lembro agora que fala. Hoje o viver dele é Cristo. E o morrer é lucro. Porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ele morreu. Nós precisamos entender que tomar a cruz, amados, é sermos crucificados. O apóstolo Paulo crucificando as nossas paixões, os desejos da carne, crucificando o nosso eu, tá? E é isso que a igreja precisa entender, porque é essa igreja que o Senhor vem buscar, uma igreja morta para o mundo, mas viva para o Senhor. Aleluia. Entende isso? Amém? Amém. Verso 16. Por isso o quê? Tudo isso que ele falou. Por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos desgastados, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Desgasta. E por que isso me desgasta? Cansa, meu filho. Nós somos de carne. Tá? Só que tem uma diferença. De que quando eu tenho esse propósito, a convicção na minha vida, ainda que venha um desgaste, um cansaço, mas o meu interior é renovado. Eu sou restaurado. O Senhor renova as forças. Nós acabamos de cantar, a alegria do Senhor é a nossa força. E que alegria é essa? É a alegria que quando nós estamos alinhados com a vontade dEle, fazendo aquilo que lhe agrada. A mesma coisa como Jesus ali abriu o céu, Jesus estava cumprindo o propósito do Pai, o céu se abriu e a voz disse, esse é o meu filho amado em que minha alma se alegra. Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos desgastados, interiormente estamos sendo renovados dia por dia. Pois os nossos sofrimentos são leves, momentâneos, estão produzindo em nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Que pesa, o que é isso? Entenda bem também, outro ponto contextualizado, eu acho que contextual. Vocês estão vendo aqui a faculdade.
Aprenda, anote, eu tenho certeza que você decora isso aqui tudo que eu estou falando. Ele diz, olha, pois os nossos sofrimentos leves, 195 chibatadas leve, não queria levar nenhuma. É leve o sofrimento. O apóstolo Paulo levou um monte de pedrada. Amados, cada vez que o apóstolo Paulo entrava na cidade, ele tinha convicção de talvez ele não saísse de lá. Porque toda a vida que ele ia pregar o evangelho, acontecia alguma coisa com ele. Uma delas foi apedrejado. E que os discípulos dele chegaram lá, os discípulos chegaram e levaram ele quase como morto. De tanta pedrada que ele levou. Foi desgastado? Foi. No outro dia o homem se levantou e saiu para pregar o evangelho. Foi renovado em Deus. Porque ele tinha convicção de quê? De que morto não sente pedrada, morto não sente paulada. Por isso que ele diz que os nossos sofrimentos são leves e momentâneos, ou seja, é passageiro, é momentâneo, é só uma coisa de momento, tá? Porque isso está produzindo em nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Que peso é esse que ele está dizendo? Porque também, isso aqui é contextualizar. Nessa época de Paulo, as pessoas, elas eram valorizadas pelo dinheiro que tinham. Naquela época, amado, não era cédula. Era moeda de prata, ouro, certo? De prata, né? Que era mais. Então, prata e ouro. Então, as pessoas andavam lá com um saquinho cheio daquele negócio. E tinha muito dinheiro. Aí as pessoas diziam assim, rapaz, fulano de tal é pesado. Não porque era gordo. Hoje não, né? A gente anda pesado e leve. O bolso leve, sem dinheiro e mais gordo, né? Pesado, né? Tá certo? Mas nessa época não. Então o valor que a pessoa tinha era que a pessoa era pesada. Rapaz, fulano de tal, ó. Pesado, viu? Ou seja, estribado. Bom, palavra de estribado. Não é? Pois naquela época era pesado. Tá? E é isso que o apóstolo Paulo está fazendo aqui, essa analogia, olha. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo em nós uma glória eterna que pesa muito mais do que todos eles. Que peso é esse? Somos como tesouro em vaso de barro. Esse peso, nós somos muito mais pesados do que qualquer um mais rico da face dessa terra. Nós somos muito mais pesados do que ele. Por quê? Porque em nós habita um tesouro, meu filho, que é incalculável. Você entende isso? Amém. Aleluia. Assim, fixamos os nossos olhos não naquilo que se vê. Olha só aqui, o nomezinho para isso? Trocadilho. Esqueci. Foi só uma metáfora, né? Assim, fixamos os nossos olhos. Como é que a gente fixa os olhos naquilo que não se vê? Mas, no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Como é que a gente fixa os nossos olhos naquilo que não se vê? Tá? Exatamente isso. Nós precisamos de fé, convicção do ministério que Deus tem para cada um de nós. Amados, esse tesouro que se encontra em nós hoje, amados, é o poder do Espírito Santo de Deus. Nós somos barro, é vaso de barro, mas Deus confiou em colocar esse tesouro em cada um de nós. Fixamos os nossos olhos não naquilo que se vê, é pelo que eu creio, não pelo que eu vejo. Aleluia. Porque infelizmente, amados, a gente anda olhando demais para este mundo. O resultado, abalado. O pessoal traz notícia, rapaz, Israel, olha o que está acontecendo, meu Deus. Pois, amados, eu não tenho, isso aí me abala um pique de nada. Por quê? Porque eu sei, eu leio a Escritura, creio, amados, que ela vai se cumprir, o que está acontecendo é o que está se cumprindo na Bíblia. Para que eu vou me abalar? Eu vou glorificar o Senhor. Ah, pastor, mas isso é muito sensível. Tantos jovens foram mortos, crianças estão sendo mortas. Está lá, tem um hospital lá. O hospital é maternidade, em que já avisaram lá que está muito, vai ficar muito complicado, porque se faltar energia, faltar oxigênio. E tem muitas crianças no neonatal lá. Está assim, criança, recém-nascida. Vai morrer milhares de crianças. Se cumprir a palavra. Não posso fazer nada, porque só orar. Ele disse, Senhor, tenha misericórdia daqueles que estão vivos, porque eu estou morto. Tenha misericórdia daqueles que estão vivos, porque eu estou morto. Eu tenho que orar para os que estão vivos, para que eles morram também. Você entende isso?
o mistério não é de Deus. Mas essa é a palavra de Deus. Por isso que a palavra diz que as coisas de Deus é loucura para o mundo. Rapaz, que pastor é esse? Está dizendo que o pessoal está ouvindo fora aí, um negócio desse. É a palavra de Deus. Quem quiser entender, vem para cá para dentro. Atestado de óbito. Você vai querer renovar o atestado de óbito de vocês? Vixe, aí. Acho que a cara já fez. Aí, Carol, aqui. Carol, escreveu direitinho? Morreu mesmo? Tá aqui, ó. Uma vez aqui, não se me lembra, eu Tem gente que pregando. nem quis receber. Tem gente que nem quis, com medo. Morreu. Eu botei, eu imprimi, pensei, pastor doido, acho que nunca vi isso. Não nem vou publicar isso, não, você vai dizer, vamos pensar. Aqui, ó. Certidão de óbito. Né? Botava, eu morri para este mundo. Tá certo? E teve gente que nem quis receber com medo de morrer, porque tá tão ouvido, não, pastor, estou ouvido, porque tá tão bom, tão maravilhoso. Amém. É momentâneo e passageiro, assim como os sofrimentos. O que é que você escolhe? Você escolhe se deliciar dessa vida? Você escolhe ter o melhor desta vida? O melhor deste mundo? Ou ter o pior deste mundo? Eu quero dizer uma coisa para você. Todos os dois são momentâneos e passageiros. Só que tem uma diferença grande. O melhor deste mundo, os prazeres deste mundo, por melhor que ele seja, é momentâneo e passageiro. Porque depois, amados, aquilo que você plantou aqui, você vai colher. O sofrimento desse mundo é momentâneo e passageiro. Mas eu sei que eu estou plantando aqui e eu vou colher na glória de Deus. Agora, quem quer os prazeres, as coisas deste mundo? Assim as pessoas estão correndo. Satanás não dá ponto sem nó. Cada vez mais o pecado maravilhoso. Aí a desgraça no meio deste mundo. É momentâneo, porque Jesus um dia vai já acabar com tudo isso. Agora o problema é o resultado. E aí você escolhe. Se você quer continuar vivo, ou se você quer morrer. Quando não temos a perspectiva da glória eterna, os acontecimentos desse mundo irão nos abalar. É verdade. Eu até pensando sobre isso, como eu escrevi aqui. Quando não temos perspectiva da glória eterna de Deus, os acontecimentos deste mundo irão nos abalar. Porque, amados, os acontecimentos desse mundo iam abalar. Mas não. Porque eu morri e morto não sente. Tá? Estou assustado, apavorado. Eu não. De jeito nenhum. E você? Como é que você se encontra? Vivo, morto. Morto, vivo. Vivo, vou cantar aqui. Morto, vivo. Exatamente. Né? Amém? Vamos ficar de pé. Terminando o capítulo 1. Estou aí. Eu estava